E as boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos ver alguns brasileiros falando sobre os seus sotaques e como eles são percebidos pelas outras pessoas de outros estados. E você pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você mais ouve sobre o seu sotaque, quais são as piadinhas, quais são os comentários, deixa aqui pra gente trocar essa ideia. Vamos então dar uma olhada no vídeo que mostra vários brasileiros de várias partes do Brasil falando sobre os seus sotaques e como as outras pessoas percebem esse sotaque. No meu estado só existe 2 tons de voz, alto e muito alto. Caraca, meu, isso é muito real. Isso eu vou ter que concordar, porque eu mesmo, meu tom é muito alto. Sim, carioca fala muito alto. É verdade, viu? E se eu puder personificar uma pessoa que tem a cara, assim, do meu estado, é a minha própria mãe. Menina, a mulher grita. Ela fala num tom, assim, um pouco mais alto. E eu até, né, teve um tempo que eu falei, mãe, eu acho que a senhora tá ficando com algum problema auditivo. Vamos no médico, porque não é normal a mulher falar muito alto. Mas em Minas é assim mesmo, ou as pessoas falam baixinho demais, ou as pessoas falam alto demais. Isso é bem engraçado. E aí, pronto, aí a médica falou o seguinte, não, mulher, você escuta muito bem, você não tem problema nenhum. Pra que eu fui falar isso, né? Porque agora ela dobrou o volume, tá falando ainda mais alto. E é uma galera que fala muito alto. E quando eu tô falando alto e fulano quer falar mais alto, aí fulano altera e fala mais alto que eu e fica aquela gritaria, aquela zoada, aquele negócio. É um povo que fala alto. Eu concordo com isso. Até porque quem fala baixo eu já me dá uma raiva. Meu, qual foi? Você mora em São Paulo, sabe? Como é que você quer falar baixo com esse busão passando aqui do lado? Sim, gente. E é natural. A gente ri alto, a gente fala alto. Na minha casa, a gente tá conversando, parece que pra quem tá de fora, acho que a gente tá brigando. É a alegria na voz e a gente externa isso de maneira com os decibéis lá em cima. Se, por exemplo, eu tô conversando com você aqui e aí passa um ônibus numa betoneira do meu lado. Em vez de eu parar e esperar a betoneira passar, eu começo a gritar pra ver se você entende o que eu tô falando. Por ser de São Paulo, eu consigo entender muito bem essa situação. A gente fala mais alto do que o barulho do carro, do caminhão que tá passando do nosso lado. Nesse caso é verdade, né? A minha esposa que é ela é do Amazonas, foi criada no Pará, ela fala muito alto. Às vezes eu tô assim, abaixa um pouco o tom de voz porque eu tô numa reunião aqui. Ou eu preciso te ouvir que tá falando tão alto. Mas a gente fala muito alto, assim, tipo... Principalmente em relação a se expressar, né? Falar, dar ênfase nas coisas, né? Dizer, nossa... Égua, que demais isso, aconteceu uma coisa chata, etc. Então a gente fala sempre muito alto. E às vezes talvez incomode algumas pessoas, né? Principalmente se você está num lugar mais fechado, mais reservado. Até com o tempo eu tive que também me habituar a falar um pouquinho mais baixo, até para respeitar o espaço das outras pessoas. Isso é verdade, isso é uma coisa que eu já passei aqui em São Paulo, porque você tá num restaurante e você tá falando normal, assim, você acha que tá falando normal, só que tá todo mundo olhando pra você. Então você fica, caramba, eu acho que eu tô falando alto demais. Sim, a gente fala muito alto. E também as pessoas acham que a gente tá brigando, mas a gente tá só se cumprimentando, tá? Então no Rio tem às vezes de se cumprimentar com algum palavrão, com algum apelido, né? Que pode soar maldoso pra quem não conhece, mas pra gente é só amor. Não, Então, é aqui o ponto que chegamos na inversão da tendência que nós temos até agora. Porque, como vocês podem perceber, praticamente todos os estados, antes de comentar os estados do sul, né? Praticamente todos os estados do sudeste, centro-oeste, nordeste e norte consideram a sua fala como uma fala num tom muito alto. E é engraçado porque isso, algumas pessoas, por exemplo, do estado de São Paulo, começam a atribuir a influência italiana, começam a trazer algumas teorias de onde talvez venha o volume de sotaque. Mas podem perceber que praticamente todos os outros sotaques também entendem a sua fala com uma fala muito alta e talvez cada um ache que fala mais alto que o outro, porque é aquela percepção de que você, por exemplo, tem uma exclusividade no seu sotaque ou alguma coisa no seu sotaque que destoa do outro. E tem, claro, com certeza características que são diferentes de cada sotaque, mas, por exemplo, a característica de falar mais alto, como a gente vai ver aqui, ela acho que é muito menos explicada pela influência, por exemplo, de uma descendência italiana, de muita imigração italiana para alguns estados do Brasil, e mais, por exemplo, da cultura brasileira e da forma com que se convive nos espaços do Brasil, né, apesar das diferentes características, e a gente vai dar uma olhada agora aqui como isso diferencia, por exemplo, das pessoas de Curitiba ou dos estados ali do sul, né, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, vamos ver. não, isso é mentira, dependendo da casa que você vai. Mas a maioria fala muito baixo lá. O curitibano ele é muito discreto. Agora tem algumas casas lá que tem muita descendência italiana.
Aí é muita... Nossa senhora, aí grita. Aí é uma gritaria mesmo. E lá é tudo alto. Parece... Você passa na frente da casa, você escuta da rua a pessoa bababá, bababá, e gritando e não sei o que. Parece que é uma briga, mas é só uma conversa tranquila. Eu acho que sim. Eu não sei se não, sim ou não. É que me pegou. Porque a minha veia italiana, né? Apesar de eu não ter convivido, eu sou uma pessoa que mexe os braços e fala alto e tal. E praticamente toda a cultura latina vai dizer que mexe os braços também, e não é toda a cultura latina que veio, por exemplo, da Itália. Apesar de, por exemplo, claro, o Império Romano ter sido, vamos dizer assim, esse grande proponente que distribuiu, por exemplo, a língua, as línguas que vieram do latim vulgar tiveram influência romana, elas foram romanizadas, por assim dizer, mas essa ideia de mexer o braço tá, por exemplo, na cultura espanhola, tá, por exemplo, na cultura portuguesa também, tá presente em todas as culturas praticamente que foram derivadas dessas línguas latinas. Mas eu acho que, assim, o pessoal da cultura gaúcha, por exemplo, que eu sempre levo em consideração meu avô, meu tio, né? Eles são as pessoas mais tranquilas do universo. Pode estar na casa deles e tu falou algo que eles acham um absurdo. Seja em questão de política, futebol, sei lá, eles não vão discutir. De repente, em um outro momento, depois que eles pensaram muito sobre o assunto, dependendo de quem for a pessoa, pode ser que eles sentem e conversem. E, enfim, mas é muito dependendo da pessoa. As pessoas sempre... Muito bem, então como ela disse aqui, depende da pessoa, né? Mas eu acho interessante essa ideia que, por exemplo, muitos brasileiros às vezes têm de colocar na cultura italiana, a descendência italiana, esse motivo de mexer os braços, de falar alto. E eu queria dizer pra vocês que eu nunca encontrei nenhum artigo, nenhum estudo que mostrasse a correspondência direta entre a descendência italiana e a forma de falar, por exemplo, mais alto ou de mexer os braços. O que às vezes acontece, o que nós temos de influência italiana é que sim, isso existe na fala, e existe na fala, na influência da fala do paulista, por exemplo, e diversas outras partes do sul ali, por exemplo, Santa Catarina também, tem uma grande influência na forma de falar italiana no que nós chamamos de prosódia, que é o ritmo da fala. E eu vou mostrar pra vocês um vídeo, por exemplo, um pouco mais antigo, aqui dos anos 90, da fala de alguns argentinos que também tiveram uma forte influência da cultura italiana, porque houve uma massiva imigração também, como teve no Brasil, para a Argentina. Eu queria mostrar para vocês como a gente pode perceber elementos que estão presentes na prosódia italiana que se transferem, por exemplo, para a forma de que algumas partes da Argentina falam o espanhol. No, loca. A las 4, a las 7 es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Y porque sí, son 3 horas de diferencia. A las 4 de la mañana ya es retarde. Lo mismo a las 4 que a las 7. A las 4 se pone bueno recién, no lo pueden cerrar cuando está bueno. ¿A qué hora vas como habitualmente a una discoteca? ¿A qué hora llego? Y a las 2. ¿Todas empiezan a esa hora? Sí. Vocês podem ver essa forma. Cara, toda língua tem, toda sotaque tem uma forma cantada, algum tipo de cantoria que faz no seu sotaque, mas vocês podem perceber que tem ali uma semelhança, o que nós entendemos como aquele tom italiano falando assim, e de fato tem uma influência forte do italiano na fala de muitos argentinos, e isso também se transfere, por exemplo, para algumas partes do português do Brasil. E lembrando que, por exemplo, na Argentina, em Buenos Aires especificamente, teve uma influência tão forte dos italianos que alguns dialetos se desenvolveram com uma mistura ali de castelhano com italiano. A gente pode falar mais sobre isso em alguns outros vídeos, mas sim, tem influência da imigração, por exemplo, italiana, na forma de falar, mas essa atribuição de tudo que é alto, tudo que é mexer o braço e chamar atenção é descendência italiana, eu acho que fica um pouco mais fraca essa correspondência quando a gente, por exemplo, vê que muitas partes do Brasil que não tiveram, por exemplo, essa forte imigração italiana, essa forte influência da cultura italiana e da língua italiana, também tem a mania de falar alto e, por exemplo, se expressar usando muito os braços, né, fazendo esses movimentos do braço. E talvez a gente possa atribuir isso, como eu disse, nunca encontrei um artigo fazer uma correspondência direta entre, por exemplo, nenhum estudo, né? Eu digo artigo como estudo, nenhuma correspondência direta entre a forma de falar italiana e também o volume da voz, a forma de mexer os braços. Mas, por exemplo, será que não tem uma influência maior da forma com que os brasileiros socializam? Então, será que o brasileiro, por socializar de uma forma mais espontânea, vamos dizer assim, por não ter tantas constrições sociais, talvez por não ter aquela vergonha, talvez, de falar mais alto em público, ou talvez de se expressar de forma mais autêntica em público, não interfira na forma também de falar? Porque vamos pensar na
na parte, por exemplo, na porção sul ali, de pessoas de Curitiba que disseram, por exemplo, que não, a gente é mais reservado, a gente não fala tão alto, talvez pela influência de outras culturas, por exemplo, germânicas, que vieram pro Brasil, polonesa, tiveram fortes ondas também de migração dessas culturas pro Brasil, especialmente pro sul. Talvez ali, por essa cultura, por exemplo, ter uma reserva maior nos espaços públicos, talvez isso leve os curitibanos a, por exemplo, falarem um pouco mais baixo, mas com certeza quando eles estão entre amigos, quando eles estão falando de uma forma mais à vontade, como vocês podem ver, esse rapaz mesmo aqui, falando de forma bem à vontade nesse ambiente, ele não sente nada mal em falar, por exemplo, mais alto, se expressar com bastante articulação. E por exemplo, quando se convive com alemães que parece que tem essa visão, né, de que o alemão é um pouco mais restrito, mais fechado para si próprio, você percebe que quando eles estão em ambientes já de familiaridade, ambientes que eles sentem à vontade, eles também se expressam dessa mesma forma, com volume alto, falando talvez com uma forma mais espontânea. Mas, por exemplo, no metrô, a gente vê, por exemplo, vídeos de brasileiros e brasileiros de vários lugares do mundo em metrôs, espaços públicos de outros países que, por exemplo, têm essa reserva maior, né, de falar alto em público ou de talvez incomodar as pessoas que estão ao seu lado, e isso acontece muito mais, talvez, por exemplo, ter mais a ver com o espaço público e a ideia de incomodar o outro, de invadir o espaço público do outro falando muito alto ou falando no telefone alto, do que necessariamente a influência italiana. Talvez aqui a gente possa atribuir uma influência da forma de socialização nos espaços públicos com pessoas que a gente não conhece, mas com certeza, quando se está à vontade com amigos, quando, por exemplo, se bebe e tem aquela confraternização mais descontraída, todas as pessoas têm a tendência de falar mais alto, porque a gente está se controlando menos, a gente está policiando menos o ato de fala. E aí, é claro, isso vai variar de acordo com o costume da pessoa. Se ela já está acostumada a falar alto em todos os ambientes, é possível que ela fale ainda mais alto quando ela está à vontade. Quando ela já está acostumada a controlar o tom de voz, aquilo já vem desde cedo, é possível que ela ainda fale mais alto, mas menos, por exemplo, do que ela falaria em comparação a pessoas que já têm esse hábito de falar alto. As pessoas sempre confundem o meu sotaque como de outro lugar. Não. Eu acho que é difícil, até porque às vezes eu largo uns tchê, uns pá, sempre, frequentemente. Então é difícil confundirem. Aquelas marcas típicas, por exemplo, do sotaque gaúcho, né? Então fica bem inconfundível quando você reconhece, por exemplo, as marcas de discurso, as marcas expressivas, né? Bah, tchê, que também são presentes, por exemplo, no sotaque gaúcho da Argentina e do Uruguai. Não, isso não. Isso não, porque o leite quente, o piá, não adianta, é de Curitiba. E a gente intonifica muito o E, né? O E a gente sempre intonifica. Então é sempre leite, é sempre quente, é sempre demais. Então aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal fala demais. Isso não existe. Demais tá errado. É demais. A gente fala certo. Curitiba a gente fala certo. Só que as pessoas têm um preconceito com o falar certo, eu acho. Aqui ele tá falando da forma africada do T e do D. Então, enquanto que no sul, assim como acontece, por exemplo, em alguns sotaques também do Nordeste e do Norte, tem a tendência de falar o T e o D menos africado. Ou seja, T, D, leite, D. Ou seja, sem esse som cheio na boca. Já, por exemplo, no sotaque do Sudeste e também do Centro-Oeste, em outros sotaques do Brasil também, você tem a tendência de fazer a africatização, ou seja, falar dessa forma, tch, dj, então é demais, ou é time, não é time, é time, não é leite, é leite. Isso é uma consoante africada, que tem esse som, parece ter um CH antes, né, parece um tch, um tch. Mas o curitibano, ele tem um sotaque muito específico, e eu nunca vi confundirem, não. Sim, no geral as pessoas acham que o Nordeste é uma coisa só. Então, tipo, se você fala um pouquinho mais cantado, acham que generalizam e acham que é tudo do mesmo estado. Mas... Então vocês percebem claramente a diferença, por exemplo, para quem está no Nordeste, que tem diversos estados, diversas formas também de ocupação daquele espaço, diversas influências de outros povos também, e ali se trata, por exemplo, como o eixo produtivo de produção cultural e o eixo de maior destaque, vamos dizer assim, que tem mais presença na mídia, é o eixo Rio-São Paulo, ali no Sudeste. Tudo que é parecido com algum sotaque do Nordeste vai ser tratado como sotaque nordestino, o que não faz sentido algum, porque tem diversos sotaques ali, diversos estados, diversas formas de falar que não vão ser contempladas por um grande guarda-chuva chamado nordestino.
E aí, por exemplo, ele percebe que aí quem, por exemplo, está nesse contexto de fala, consegue perceber a diferença entre os sotaques que para quem está completamente alheio a isso, por realmente não ter aquela grande representação na mídia, para a gente não ter o maior interesse talvez por regiões que estão afastadas desse eixo Rio-São Paulo. Isso vem também da forma com a cultura que nós somos expostos desde o começo, e também por falta de interesse a gente acaba sempre generalizando de uma forma grotesca, até porque as diferenças são bem, bem brutais. Não. As pessoas acham que às vezes eu sou de Minas, porque puxa o R, né? Porque eu falo um pouquinho errado, meio caipira, mas aí elas sempre confundem com Minas Gerais. É bem parecido, mas não é tanto assim, não. Confundem mesmo. O pessoal sempre acha que a gente é do interior de São Paulo pelo fato de puxar o R quando fala. Você fala porta, torta, então o pessoal sempre acha que a gente é do interior de São Paulo, quando na verdade não é. E o sotaque do interior de São Paulo é bem diferente, porque o deles eu ainda acho que seja mais carregado que o do mineiro. Então, acontece que ali, nessas regiões de fronteira, também há um contínuo, né? Uma gradação de sotaques. Então, por exemplo, Goiás, Minas Gerais também tem uma gradação de sotaque ali, e São Paulo e Minas Gerais também tem uma gradação de sotaque, com a parte sul, né? No caso de Minas Gerais. E esse R que ela diz é porque para o R caipira do interior de São Paulo, tipicamente, ele ficou, que é o R retroflexo, né? Que é esse R bem forte, bem puxado para trás, porta, por exemplo, ele ficou muito conhecido como o R caipira, até por causa da divulgação de diversos trabalhos e livros e estudos que se fizeram sobre isso. Então, quando, por exemplo, para quem não está acostumado com o sotaque de Minas ali, daquela porção mais sul, não aquela porção já mais norte, por exemplo, mais próxima do Goiás, acaba por exemplo, confundindo com o sotaque caipira de São Paulo, porque é esse que ficou marcado no imaginário, assim, principalmente de São Paulo, quando se ouve esse R puxado, né? Foi verdade. Acho que, primeiramente, depois que eu comecei, né, a aprender outras línguas, principalmente em relação à minha profissão, acho que a gente começa a perder um pouquinho de sotaque, mas o paraense, ele chia muito, né? Vocês vão perceber usando muito um pouco do som do S no final, e aí confunde com o carioca, né? Então a primeira coisa que as pessoas perguntam é: você é do Rio de Janeiro? Aí eu falo: não, sou lá do Pará. Então, exatamente, por ter a maior referência desse chiado como o Rio de Janeiro, por ser parte dos grandes polos produtores de conteúdo e divulgadores de conteúdo, né, no Brasil, todo o sotaque chiado vai se confundir com o carioca, mesmo que o resto não tenha nada a ver. Se chiou, vai ser a primeira impressão para quem não está acostumado, como eu disse, para quem não está dentro desse contexto do Nordeste, do Norte, de outras regiões do Brasil, vai sempre levar para aquela coisa mais intuitiva, né? Que é o que nós vemos nas novelas, nos filmes, que sempre tem a ver com o eixo Rio-São Paulo. Da Ilha do Marajó, etc. E aí há essa confusão, né? Às vezes eu até entro na piada e eu digo que sim, porque eu já tô sem paciência, entendeu? Sim, como eu... Pra ficar explicando às vezes a ignorância das pessoas acaba cansando pra quem tá acostumado a sempre ouvir aquilo, e muitas vezes com um tom jocoso, acaba sendo até desagradável ter que ficar toda hora explicando o porquê o porquê daquele seu sotaque. Eu sou do interior do Rio, tem uma mistura ali de Minas com São Paulo, com o Rio mesmo, porque eu morei no Rio um tempo. Então as pessoas sempre acham sempre não sabem de onde eu venho, né? Falam: você é de Minas, você é do Centro-Oeste, você é, sei lá, de qualquer outro lugar, menos do Rio de Janeiro. Sim. As pessoas sempre confundem meu sotaque com de outro lugar. Como eu falo não sei. Como eu puxo muito no S, muitas vezes as pessoas acham que eu sou carioca. Onde sempre puxa o chiado pro carioca, pro Rio de Janeiro. Rapidamente, mas depois elas veem que não tem nada a ver. Paraibana ou até mesmo soteropolitana. Algumas pessoas me perguntam: você é de Salvador? E o que é muito engraçado, porque para uma pessoa que é de lá, é muito nítida a diferença de cada um dos sotaques, né? Então, não existe o sotaque nordestino. Eu consigo facilmente distinguir uma pessoa que é, por exemplo, da Paraíba, que é da Bahia, que é de Alagoas, porque os sotaques, eles são muito diferentes, né? Mas sim, toda vez que eu entro no Uber, o cara vira pra mim e fala: e esse sotaque aí? Esse sotaque da Paraíba? Aí eu faço: ali pertinho, de Recife, né? Ela foi educada, obviamente, né? Mas é engraçado porque em Rio e São Paulo existe uma forma bem pejorativa de se referir, por exemplo, a algumas
algumas origens, por exemplo, do Nordeste, que é, por exemplo, chamar a pessoa de paraibano e baiano, por conta de uma forte imigração por causa de mão de obra, oportunidade de emprego e também por causa da defasagem econômica dessas regiões, houve uma migração muito forte, por exemplo, da Paraíba e da Bahia para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E isso criou um certo preconceito com aquela coisa que nós temos de preconceito de xenofobia, por exemplo, de outros países que recebem muito imigrantes. Isso acontece também internamente, né? E acabou tendo um preconceito muito grande de chamar qualquer coisa que é do Nordeste de ou paraibano, no caso, acho mais do Rio de Janeiro, ou baiano, no caso de São Paulo. Então, tudo que é ruim é baiano, tudo que é ruim é paraibano, tudo que é um sotaque diferente que eu não entendo, parece ser Nordeste, é paraibano, é baiano, como sempre uma forma pejorativa e reducionista, ou seja, não importa onde você vem, é um grande Nordeste lá e a gente chama tudo de paraibano e baiano. Podem perceber, então, o porquê talvez ela ficar um pouco cansada, às vezes, de explicar ou até levar com um pouco mais de humor, já que levar de forma mais leve acaba ajudando quando você tem que ouvir sempre o mesmo tipo de preconceito e a mesma forma pejorativa de se referir, por exemplo, a lugares dos quais ela nem é. Então, ela tem que ser chamada de paraibana e baiana o tempo todo, sendo que nem é de fato de onde ela veio. Odeio quando imitam meu sotaque. Eu discordo, porque eu, pessoalmente, eu já vi gente imitando paulista, por exemplo, no TikTok, né? Sou adepta. E aí, pessoal imitando, né? Mano, isso é louco, né? E aí eu acho engraçado até, porque eu realmente conheço pessoas que falam desse jeito. Então, eu não odeio, não. Eu só acho engraçado. E fica muito mais fácil você não se incomodar com, tipo, imitações do seu sotaque, quando, por exemplo, o seu sotaque é o mais hegemônico. Então, o sotaque do Rio de Janeiro, de São Paulo, não ofende tanto, porque é um sotaque que já tá por aí, as pessoas já estão acostumadas a ouvir esse sotaque, então não incomoda. Agora, por exemplo, pessoas que já estão estereotipadas e já sofrem preconceito, ter mais uma forma de gozação e tiração de saco do seu sotaque, da sua forma de falar, generalizando até a sua região toda, então é um pouco incômodo mesmo. Também, senso de humor necessário. Eu acho bacana, acho engraçado e, enfim, saber que aqui no interior de São Paulo também as pessoas também puxam um pouquinho o R, falam um pouquinho errado e não tem nenhum problema nisso. Cada um tem o seu sotaque e é bacana ver essa diversidade em vários lugares do país. Não odeio porque é muito engraçado. As pessoas não sabem imitar meu sotaque. Não adianta. Meu sotaque é meu sotaque, entendeu? As pessoas não conseguem imitar. Por exemplo, o carioca. O carioca é impossível imitar também. E o curitibano também não tem como imitar. Ninguém vai achar que o sotaque imitado, que o outro imitando seu sotaque é parecido com o seu, porque só quem nasce naquela região sabe as nuances, ou quem, por exemplo, se dedicou a estudar muito a fundo aqueles sotaques. Mas dificilmente uma pessoa de fora vai conseguir imitar nas nuances o sotaque de um lugar, e você que é nativo vai reconhecer quando perceber uma falha, né? São Paulo, para imitar, é mais fácil. Só você colocar um meu no final de cada palavra que as pessoas já começam a conseguir imitar. Tá vendo? Então, assim, pra ele que, por exemplo, não é de São Paulo, é muito fácil imitar o sotaque de São Paulo, mas o curitibano é impossível, percebe? Então isso vai acontecer com qualquer parte do Brasil, qualquer cultura, né? Vai defender que o seu é mais difícil de fazer, porque o seu é exclusivo, já o do outro, aquele é mais fácil, percebam? Aqui é o mesmo mecanismo, só que é aplicado pro outro. Oxente, eu não falo oxente. Por quê? Eu não falo por quê. Então, é muito natural. Acho que tudo que é forçado escapa do real. Não sei, na verdade é muito difícil responder isso, porque é difícil as pessoas imitarem o sotaque. Eu acho que talvez as pessoas fiquem muito com esse bai e tchê, que no dia a dia não é algo que a gente use tão frequentemente quanto as pessoas acreditam. Então, é provável que ela use, mas talvez não perceba. Isso acontece com todos os sotaques, todas as formas de falar do mundo. É que a forma que o outro imita é normalmente de uma forma estereotipada, até para causar humor. Então o humor ele é pautado muito na estereotipação, ou seja, no exagero das formas com que alguém fala, ou por exemplo até se pensar na caricatura, quando alguém faz uma caricatura de alguém, ou quando alguém faz aqueles desenhos mais caricatos, a ideia é realçar, destacar algumas características que estão lá presentes, mas claro que não resume, não identifica aquela pessoa como um todo, mas quando você destaca aquilo, pode dar o efeito do humor que se procura quando, por exemplo, se imita algum sotaque, quando algum comediante o faz. Então é provável que ela faça o uso dessas expressões de uma forma bem recorrente, só que ela não perceba, porque quando alguém só faz isso ou usa isso de forma exagerada para imitar o seu sotaque, aí parece forçado demais e não autêntico. Lembrando, o exagero é uma das formas para chegar no humor, que pode ser ofensivo, como eu disse, mas pode ser uma ferramenta legal de chamar atenção para características muito específicas, por exemplo, de alguma região. Às vezes isso pode ser um pouco irritante. Odeio. Detesto quando imitam meu sotaque. Primeiro, porque eles não imitam do jeito que é. Ninguém vai achar que imitam seu sotaque dessa forma. Na verdade. E segundo, porque eu acho uma puta falta de respeito.
Porque assim, cada um tem seu sotaque, cada um veio de um lugar diferente, então eu não sei porque tem que ficar imitando. Eu não fico imitando carioca, eu não fico imitando paulistano, eu não fico imitando ninguém. Então, assim, eu acho muita falta de respeito quando alguém imita meu sotaque, ainda mais quando com um caráter pejorativo. Que é o mais frequente quando você não vem do eixo Rio-São Paulo. Então é normal que as pessoas de fora desse eixo se sintam mais ofendidas, porque elas já estão acostumadas a outros tipos de estereotipação e ofensas, então isso é só mais uma naquele bolo, né? Naquela pilha de ofensas. O que me aconteceu recentemente foi um amigo baiano que me hospedou aqui em São Paulo logo que eu cheguei. E aí quando eu vi, ele estava imitando a bozena. Aí eu fiquei na minha. Aí até que eu olhei pra ele e disse, ok, tu sabe que a bozena é de Pato Branco e Pato Branco é no Paraná. Aí ele ficou em choque, assim, né? Porque aparentemente o Sul é tudo a mesma coisa. E aí eu disse pra ele, ok, tu é da Bahia. E o pessoal sempre reclama que Nordeste, todo mundo generaliza o Nordeste, que tem 1 milhão de estados. No Sul tem 3 estados e ainda assim confunde. Como é possível isso, né? Sim. Não sei, tem gente que brinca, existe também uma fetichização às vezes, e às vezes a galera fala pra machucar mesmo, tipo, sei lá, nordestino e tal, Paraíba. Mas, assim, Como eu disse, usar essas formas, esses gentílicos, né? O nordestino, o paraibano, por exemplo, de forma ofensiva, para realmente humilhar a pessoa e mostrar que ela não pertence, por exemplo, àquele espaço, que ela pertence a um outro espaço e que ali ela é um estrangeiro mesmo. do lado contrário, tem muita gente que adora o sotaque. E aí fica pedindo, pelo amor de Deus, pra você ficar falando, que adora, que fala que conversa com você o dia inteiro. Não é que eu odeio, eu acho odeio uma palavra muito forte. Mas é que existem alguns estereótipos de imitação do sotaque de Recife. Então é assim, oxente, bichinho, tu é de Recife, é? E aí eu fico assim, eu sou de Recife, sim. E aí eu não sei. Eu acredito que isso venha das formas como as novelas, né, replicam o sotaque da gente. E aí, às vezes, eu acho, tipo assim, só reforça o quanto a pessoa não faz a menor ideia do que é o sotaque da gente, sabe? Então, eu prefiro que não façam. Exatamente. Como eu disse, as produções culturais, com o seu centro no eixo Rio-São Paulo, acabam representando essas outras culturas do país, do Brasil, de uma forma muito estereotipada e cheia de marcas, expressão que até existem, não é inventado normalmente, mas que estão exagerados de tal forma que começa a ficar até ofensivo e, como eu disse, reducionista. Começa a reduzir aquela pessoa a praticamente aquilo e pior, começa a não abordar, não trazer essas nuances, por exemplo, e reforça aqueles estereótipos de que o Nordeste é uma região só, o Sul também é tudo igual, e acaba ficando sempre um pensamento centrado nesse eixo Rio-São Paulo, e a ignorância continua ali prevalecendo, já que não há nenhum esforço para tentar conhecer o outro, né? Mas muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.